Convido-vos a abrirem as vossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6. Encontra-se na página 1132 das Bíblias à vossa frente. Página 1132. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Podem manter as vossas Bíblias abertas. E antes de lermos, deixem-me dizer aquilo que tem estado nas notícias e que nós ouvimos diariamente. Ouvimos diariamente que somos um país pobre e em processo de empobrecimento. As notícias regulares que nos chegam mostram que Portugal tem o 10º salário médio mais baixo da União Europeia, que o custo com a habitação tem disparado nos últimos anos, que os jovens qualificados têm imigrado em grande número à busca de uma vida melhor. Nas últimas décadas, vivemos a frustração de nunca termos conseguido aproximar daquilo que são os níveis de vida dos países mais ricos da Europa. Antes, pelo contrário, até países que há bem pouco tempo eram mais pobres, como a Polónia, a Roménia, a Eslovénia e até a Lituânia, já ultrapassaram Portugal em produção de riqueza. Nós sabemos também, segundo os dados mais recentes, que mais de 2 milhões de pessoas estão em risco de pobreza em Portugal. Nós somos bombardeados com estas notícias diariamente e são estas notícias que têm criado uma percepção permanente de que somos um país pobre. Mas talvez seja bom para nós termos uma perspectiva um pouco mais global. As coisas que ouvimos são verdade, mas e se nos compararmos com o mundo? Porque, de acordo com os índices mundiais que nos chegam, Portugal tem um dos rendimentos mais elevados de todo o planeta. A segurança pública é uma das melhores do mundo. Somos um país com um dos mais elevados índices de desenvolvimento humano. Em comparação com países que possuem territórios e recursos muito maiores do que os nossos, como o Brasil, o México, a Índia, a Turquia e outros, Portugal tem níveis de proteção social e segurança inegavelmente mais elevados. De acordo com os dados disponíveis, um português médio, notem, um português médio, estará entre os 5% da população mais rica do mundo. Não é por acaso que, embora tenhamos muitos jovens qualificados a sair do nosso país, temos de reconhecer ao mesmo tempo que somos neste momento um país de imigrantes que procuram Portugal para ter uma vida melhor. Eu digo isto, irmãos, porque no texto que vamos estudar hoje, vamos ler ordens que vão ser dadas aos ricos. A Bíblia fala muito sobre riquezas e sobre ricos. E parece-me que se perguntasse hoje aqui quem se considera rico, quantos dos que estão aqui presentes levantariam a mão? Esta consideração, notem, torna-se ainda mais relevante porque o texto que nós vamos ler foi escrito pelo apóstolo Paulo. Ele escreveu a um outro homem chamado Timóteo, que era um dos pastores de uma igreja na cidade que se chamava Éfeso, no 1º século depois de Cristo. Notem que as palavras que nós vamos ler foram escritas num contexto onde a definição entre ser rico e pobre era muito diferente da de hoje. Notem apenas alguns dados. No Império Romano do 1º século, pelo menos 80% da população vivia num nível de subsistência, ou seja, tinham apenas o suficiente, os que tinham, para manter os seus corpos. De que a fome era uma experiência comum para a maioria das pessoas, não era uma exceção, que as estruturas sociais e económicas eram substancialmente diferentes das nossas. Notem, estima-se que na cidade de Éfeso, do 1º século, 30% da população era escrava, que apenas 10 a 15% da população eram cidadãos romanos, o que significava que mesmo que a pessoa fosse livre, ou seja, não escrava, não tinha os mesmos direitos de um cidadão romano. De que quase ninguém usufruiria de direitos que tomamos hoje por adquiridos e alienáveis. Não havia segurança social, não havia apoios sociais do Estado. Notem e fiquem chocados, um imigrante no Portugal de 2026 tem mais direitos hoje do que um cidadão romano no 1º século, quanto mais aqueles que não fossem cidadãos romanos ou escravos. Agora, não quero, irmãos, que interpretem mal as minhas palavras.
Não quero que sintam que sou insensível ou alienado ao facto de que existem pessoas pobres hoje na nossa sociedade. Porque nós devemos reconhecer as necessidades dos outros, devemos reconhecer mesmo pessoas que são membros da nossa igreja e que vivem com grande fragilidade, tanto económica como social. Que fique claro. Agora, o meu desejo com estas palavras é que nós sejamos justos na nossa avaliação. Seja à luz do mundo atual, seja no contexto da história e, em particular, em comparação com a cidade de Éfeso no primeiro século, nós somos uma sociedade rica, muito próspera. Quero que reavaliemos a nossa autoperceção de riqueza para podermos ouvir a palavra de Deus com maior clareza, mas também aplicarmos de forma apropriada à nossa vida. E por isso, agora sim, vejam as vossas Bíblias na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 6. Vamos ler os versículos 17 a 21 com estas coisas em mente. Diz-nos assim a palavra de Deus: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Amém. Desde 20 de julho de 2025 temos estudado a primeira carta de Paulo a Timóteo. Sabemos, com tudo o que já lemos até hoje, que Paulo estava preocupado com esta igreja porque havia pessoas que estavam a ensinar coisas que eram contrárias ao Evangelho, pessoas que estavam a criar conflitos no meio da igreja. E Paulo sabe que a melhor forma de contrariar esses falsos mestres, esses falsos professores, é através de bons pastores que tenham a capacidade de guiar o rebanho, de ensinar a verdade, mantendo a igreja unida naquilo que verdadeiramente a une, o Evangelho do Senhor Jesus. Nós sabemos também que Paulo planeava visitar essa igreja, mas que ele considerou o assunto que estava a acontecer, as questões que estavam a acontecer na igreja, tão importantes que o levam a escrever esta carta. Vejam no capítulo 3 da mesma carta, nos versículos 14 e 15, quando Paulo escreve estas coisas e diz: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. E hoje chegamos ao final deste estudo. Nas duas últimas exortações que nós acabamos de ler, dos versículos 17 a 21, Paulo dirige-se em primeiro lugar aos ricos e depois uma última exortação a Timóteo. Vamos meditar nestas duas partes em dois pontos simples: as riquezas que acumulamos e o tesouro que guardamos. Ponto número 1, as riquezas que acumulamos. Ponto número 2, o tesouro que guardamos. No versículo 19, Paulo escreve a Timóteo acerca da forma como os ricos devem viver. Não é a primeira vez nesta carta que Paulo fala sobre riquezas. Vejam os versículos 9 e 10 do mesmo capítulo, quando lemos assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça se desviaram da fé alguns e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Portanto, nos versículos 9 e 10, Paulo tinha falado acerca daqueles que desejavam ser ricos. Paulo tinha falado acerca do perigo do amor ao dinheiro. Ele, naquele momento, estava a falar acerca de pessoas que procuravam usar a religião e procuravam utilizar a igreja e o seu relacionamento com Deus para ganho pessoal, para riqueza pessoal. Uma certa forma, como nós falámos na altura de Evangelho da Prosperidade. Deus como um gênio da lâmpada ao qual eu peço os meus desejos, Ele existe para me servir. E Paulo responde que a fé em Cristo não é um meio, é um fim em si mesmo,
porque nós não trouxemos nada para este mundo, não vamos levar nada deste mundo. Agora, ele volta ao tema das riquezas para se dirigir àqueles que são ricos, não àqueles que desejam ser ricos ou têm a ambição de ser ricos, aqueles que são ricos. E Paulo diz aos ricos o que eles não devem ser, mas também ao mesmo tempo o que eles devem ser e fazer. Ou seja, ele dá tanto mandamentos negativos como positivos. Vejam o versículo 17, mais uma vez. Ele diz: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. Ele dirige-se aos ricos deste mundo. A palavra mundo aqui não se refere ao planeta Terra, mas sim é uma referência ao tempo, ao mundo presente, ao tempo presente, à era que nós vivemos. Ele está aqui a preparar o terreno para o contraste, que ele vai falar mais à frente sobre o futuro, sobre a eternidade. Ao mesmo tempo, ao chamá-los de ricos deste mundo, ele mostra, em primeiro lugar, como as riquezas são temporais. Eles são ricos, de facto, Paulo não está a negar essa realidade e essa experiência, mas ele está a afirmar que o tipo de riquezas são materiais, e porque elas são materiais, elas são passageiras. E esta é uma consciência que nós precisamos cultivar. As posses nesta terra são passageiras. Elas não são eternas. Mais uma vez, como já tínhamos lido no versículo 7, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto há que nada podemos levar dele. E por isso a primeira ordem que é dada aos ricos, vejam, é que eles não sejam altivos, ou seja, não sejam arrogantes, não sejam orgulhosos. Notem, se a humildade é uma avaliação apropriada e justa de nós mesmos perante Deus, o orgulho é exatamente o oposto. O orgulhoso é aquele que tem uma visão distorcida acerca de si mesmo perante Deus. Neste contexto, o orgulho dos ricos manifesta-se de duas formas, notem. Manifesta-se de uma forma horizontal no relacionamento com os outros, mas também numa forma vertical no seu relacionamento com Deus. Notem, no relacionamento com os outros, o orgulho gera um sentimento de superioridade. O rico tem a tentação de considerar que a sua riqueza se deve ao seu mérito exclusivo, ao seu valor intrínseco. O orgulho do rico manifesta-se muitas vezes em fazer o quê? Em desprezar o pobre. Porque se a minha riqueza é devida ao meu mérito, logo a pobreza do outro é devida ao seu desmérito, porque ele não foi capaz como eu fui capaz. Mas notem como o orgulho do rico tem também um aspecto vertical. A confiança que o rico tem em si mesmo e nas suas riquezas. E é exatamente esse aspecto que Paulo vai desenvolver logo de seguida com a segunda ordem negativa, ainda no versículo 17. Nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. Notem esta qualificação, a esperança na incerteza. Que tipo de esperança é que alguém pode ter quando a sua confiança está em algo incerto? A riqueza, notem mais uma vez, é algo real, mas é uma realidade passageira. A riqueza não pode oferecer uma segurança permanente. E por isso o Senhor Jesus disse, lemos em Mateus 6,19, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas notem, o grande pecado dos que colocam a sua esperança nas riquezas é que falham em entender duas coisas essenciais. A primeira é que a nossa confiança não deve estar em coisas, mas numa pessoa, o próprio Deus. E em segundo lugar, que as riquezas que nós temos são uma dádiva de Deus e por isso os ricos não devem colocar a sua esperança na incerteza das riquezas, mas segunda parte do versículo 17, mas em Deus. Vejam o texto, mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Esta é a afirmação-chave para entendermos as ordens que Paulo dá aos ricos. Notem, existe um Deus que é rico, porque a Ele pertencem todas as coisas, e um Deus que ao mesmo tempo é generoso, porque Ele nos abençoa de forma abundante e para a nossa própria alegria. Sabem, o grande pecado e tentação humana é que as pessoas são tão miúpes, veem tão mal, que substituem Deus pelos seus dons.
Em vez de colocar a sua fé em Deus, colocam a sua fé nas coisas que Deus dá. Em vez de amarem a Deus, amam o que Ele dá. Em vez de adorarem a Deus, adoram-se a si mesmos, como se fossem a origem de todas as coisas, como se de alguma forma fossem dignos de ser louvados. Sabem, esse era o pecado altamente ofensivo para Deus dos falsos mestres, que julgavam que a religião, ou seja, o seu relacionamento com Deus e a Igreja, servia para seu ganho pessoal. Sabem, nós temos um pequeno vislumbre desta ofensa quando alguém usa o relacionamento ou amizade connosco para ganho pessoal. Alguma vez lidaste com alguém, ou talvez foste esse alguém, que utiliza os outros para seu próprio interesse? Como nos sentimos? Como é que nos sentimos quando alguém usa o seu relacionamento connosco só por aquilo que acha que pode ganhar de nós? Sentimos-nos usados, sentimos-nos abusados. E essa dor é ainda mais profunda quando aqueles que se aproveitam de nós são mais chegados. Quando, por exemplo, é um dos nossos filhos que nos trata de forma interesseira, que não nos ama por aquilo que nós somos, mas eventualmente por aquilo que podemos dar. Quando o nosso amor por alguém é usado e manipulado para ganho pessoal. Mas essa é a triste história da humanidade e, infelizmente, a nossa própria história. A Bíblia relata que existe um Deus que criou todas as coisas. Um Deus que, na sua generosidade, criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Que Deus deu o privilégio de, no meio da sua criação, criar um único ser à sua imagem. E que Deus colocou este ser, criado homem e mulher, de forma perfeita à imagem de Deus, num jardim luxuoso, num mundo criado, cheio de coisas boas, para que eles pudessem ter uma vida abundante e um gozo permanente. Mas a Bíblia relata que homem e mulher rebelaram-se contra Deus porque quiseram ser eles mesmos Deus. As criaturas às quais Deus tinha abençoado de forma abundante e criado à sua imagem, de que eles quiseram usar Deus de forma interesseira, sem reconhecerem Deus e sem darem glória àquele que os tinha criado e dado todas as coisas. Sabem, este retrato que nós vemos aqui neste texto de um Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, é um contraste tão grande, um contraste absoluto com a ideia de um Deus carrancudo e avarento, que apenas tira ou quer tirar o prazer às pessoas, que lhes dá regras aleatórias, que os aprisiona e não permite que sejam felizes. Queridos irmãos e queridos amigos, é exatamente o oposto. É que a nossa infelicidade e miséria que há neste mundo é exatamente pelo facto de termos esquecido Deus, esquecido as suas leis e esquecido a sua santidade, para nós próprios querermos criar a nossa felicidade. E o resultado é o que nós vemos. Deus é rico e generoso. O nosso Deus deseja a nossa felicidade, porque Ele criou-nos para sermos felizes em relacionamento com Ele. Mas a nossa felicidade está em Deus, não nas coisas que Ele nos pode dar. Quando nós usufruímos e temos prazer nas bênçãos de Deus, aquilo que nos deve é lembrar que a nossa esperança e felicidade estão no próprio Deus que nos dá todas as coisas. Deus é a nossa esperança. Deus é a nossa alegria. E a Bíblia diz-nos que Deus ama-nos de tal maneira que, apesar da nossa rebelião, que é comum a todos nós, porque não há ninguém nesta sala que nunca tenha pecado, não há ninguém nesta sala que nunca se tenha esquecido de Deus e não se tenha rebelado contra Deus. Mas a Bíblia diz-nos que Deus é tão rico, que Deus é tão gracioso e que nos amou de tal maneira que, apesar da nossa rebelião, Ele não nos abandonou. Que, apesar da nossa culpa e de merecermos a sua condenação, a Bíblia ensina-nos que Deus enviou o seu Filho, Deus eterno com Ele, para pagar a culpa do nosso pecado. Lemos em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Esta foi a maior manifestação de amor que o mundo alguma vez assistiu.
Porque Deus fez-se homem para salvar os homens. Deus Filho humilhou-se ao ponto de morrer por aqueles que o ofenderam. O nosso Deus amou-nos de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra condenado por causa dos seus pecados, mas tenha a vida eterna. E é isso que nós queremos dizer quando falamos sobre o Evangelho. Evangelho significa boas notícias. Que apesar do nosso pecado, Deus enviou o seu Filho para morrer para perdão dos nossos pecados. E que todo aquele que se arrepende e coloca a sua fé no Senhor Jesus será salvo. Todo aquele que reconhece a sua rebelião, todo aquele que coloca a sua fé e confiança no Senhor Jesus e se arrepende dos seus pecados e se entrega a Deus, Ele o recebe. Qual é então, no meio disto, a conclusão para os ricos? É que os ricos, nós mesmos, devemos saber que tudo o que temos é uma dádiva de Deus e que por isso não devemos ser orgulhosos, mas reconhecer que mais do que donos, somos mordomos do que pertence a Deus. Que os ricos devem viver uma vida de gratidão a Deus e gozar as suas riquezas, mas sem colocar a sua esperança nas suas riquezas. Que a sua esperança e confiança devem estar em Deus, que os abençoou de forma abundante. Mas que ao mesmo tempo notem, os ricos devem ser conhecidos pela sua generosidade. Que tal qual Deus tem sido generoso nas suas vidas, eles devem ser generosos para com os outros. Que a sua generosidade deve ser um reflexo e uma representação da generosidade que Deus teve para conosco. Vejam os versículos 18 e 19. Que façam o bem, que enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. O cristão tem uma visão diferente acerca das riquezas que acumula. A fé cristã deve determinar o relacionamento que nós temos com as nossas posses, com as coisas. Quando compreendemos o amor que Deus teve por nós, quando nós percebemos verdadeiramente e acreditamos que a nossa vida não se resume a este mundo, mas à vida eterna, abundante, àquele tempo em que o Senhor Jesus irá voltar e nos levar com Ele para uma vida perfeita, então isso tem de transformar a forma como vivemos hoje. Notem os contrastes que são claros neste texto. A nossa esperança tem de estar em Deus e não nas nossas riquezas. A resposta apropriada ao amor de Deus por nós é o nosso amor por Deus. Os nossos afetos, os nossos desejos são alterados, são transformados. O amor a Deus é incompatível com o amor ao dinheiro, porque nós não podemos amar a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Ou nos dedicamos a uma coisa, ou nos dedicamos a amealhar tesouros no céu, ou a amealhar tesouros nesta terra. Quando entendemos o Evangelho e verdadeiramente entendemos que tudo pertence a Deus, então reconhecemos a generosidade de Deus para conosco. E quando entendemos o quão Deus tem sido generoso conosco, o dinheiro não é mais um fim. O dinheiro é um meio para ser usado. Não somos mais donos, somos mordomos. Para o cristão, notem, o dinheiro não é um mal. O apóstolo Paulo não está a falar mal das riquezas, ele está a falar do mal do amor ao dinheiro. Entendem? Biblicamente, o dinheiro é uma bênção de Deus para ser administrada com um propósito. O dinheiro, as coisas materiais, são um dom de Deus para o nosso próprio gozo, mas também para o bem dos outros. E, finalmente, quando conhecemos o Evangelho, quando Deus nos dá uma nova vida, a nossa definição de riqueza é também transformada. Notem o texto. Nós queremos ser ricos em quê? Ricos em boas obras. Nós queremos acumular riquezas para a vida eterna. Notem o fim e o objetivo final para que possam alcançar a vida eterna. A ideia aqui não é de nós comprarmos a vida eterna com as nossas boas obras, com as nossas ofertas. Como Paulo disse aos Filipenses, eles enviaram uma oferta para o apóstolo Paulo numa certa altura e ele escreveu-lhes uma carta a agradecer essas ofertas. E em Filipenses 4,17 ele diz: não que procuro dádivas, mas procuro o fruto que aumente na vossa conta. Entendem? Alguém que é generoso e procura ser rico em boas obras,
que quer acumular riquezas para o futuro. É alguém que compreende o Evangelho. É alguém a quem Deus deu uma nova vida. É alguém a quem Deus deu uma nova perspectiva das coisas. E, portanto, como Paulo diz, é o fruto da nossa salvação. E por isso mesmo, deixa-me perguntar-te: a tua generosidade é proporcional à generosidade de Deus para contigo? Deixa-me colocar a pergunta de uma outra forma. A tua generosidade é a imagem de Deus? É possível conhecer quão generoso Deus é pela forma como tu és generoso para com os outros? Como tens usado os teus recursos? Será que a desculpa que tens para não ser generoso é que não és rico? De forma mais objetiva ainda, tens sido fiel nas tuas ofertas para a igreja? As tuas ofertas para a igreja são generosas? Essa é uma preocupação e prioridade para ti? Dás de forma generosa e alegre para a igreja, ou nem sequer és fiel, ou apenas dás por obrigação? Como se fosse uma cota que tens que pagar. Ao mesmo tempo, és sensível às necessidades dos outros? Quando foi a última vez que a tua carteira se abriu para ajudar um irmão em necessidade? Nas palavras do Senhor Jesus, Mateus 6, 20 e 21, ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ponto número 1, as riquezas que acumulamos. Ponto número 2, o tesouro que guardamos. Até aqui nós vimos como devemos lidar com as riquezas que Deus colocou nas nossas mãos. Mas Paulo não termina a carta a falar de dinheiro por acaso. Ele sabe que a forma como nós lidamos com o nosso tesouro terreno é o maior indicador de como valorizamos o nosso tesouro eterno. Porque se nós não somos capazes de ser generosos com o que é passageiro, como é que podemos guardar aquilo que tem um valor eterno? E por isso, Paulo volta a exortar Timóteo uma última vez. Depois de ensinar como utilizar as riquezas deste mundo, ele exorta Timóteo a guardar o tesouro que permanece para sempre. Vejam o versículo 20. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Paulo dirige uma última exortação a Timóteo. Se aos ricos ele precisa que eles sejam ordenados a acumular riquezas que são eternas, Timóteo, o pastor da igreja, tem de ser capaz de guardar o tesouro mais precioso desta terra. Com uma exortação direta e final. Ó Timóteo, Paulo convoca uma última vez a atenção do seu filho na fé. Guarda o depósito que te foi confiado. A imagem que Paulo dá é de um guarda, de um sentinela que tem a responsabilidade de proteger um bem precioso. Paulo já tinha dito a Timóteo, capítulo 4, versículo 14, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Ele, como pastor da igreja, tem uma responsabilidade particular. Ele tem de ser o primeiro, o principal, a guardar o tesouro da igreja, o Evangelho do Senhor Jesus. Notem bem a tarefa de Timóteo e, por implicação, a igreja de Éfeso e, por implicação, a nossa igreja hoje. A tarefa que Timóteo tem é guardar o Evangelho, tal como é revelado na Palavra de Deus. A sua tarefa não é inventar, a sua tarefa não é acrescentar, a sua tarefa não é sequer atualizar a Palavra de Deus, porque o Evangelho é puro, ele é perfeito, ele é suficiente. O que é que faz o guarda? O guarda apenas protege. O guarda mantém intacto o tesouro. O tesouro não precisa de ser embelezado, porque o tesouro da igreja é perfeito e não tem falhas. A beleza de Cristo e do Evangelho é única. A tarefa do pastor é proteger e manter esse tesouro. É mostrar esse tesouro de forma clara para que ele seja visto. O pastor não precisa de acrescentar nada.
A tarefa do pastor não é sequer ser criativo, porque a mensagem do Evangelho não precisa de nada que se acrescente ou aperfeiçoe. E a forma como ele deve guardar este depósito, este tesouro, vejam ainda o versículo 20, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Tendo horror, ou seja, significa desviar, evitar, virar as costas a alguma coisa. Timóteo tem de guardar bem o tesouro que lhe foi confiado e uma das formas com que ele faz é proteger esse tesouro, virando as coisas e as costas às conversas inúteis, a coisas que não têm valor. Eles têm de virar as costas ao falso conhecimento. Aqui a ciência não pode ser confundida com o método científico moderno. Não é isso que significa aqui. Significa, sim, tudo o que não é o conhecimento verdadeiro, ou seja, aquilo que é falsamente chamado conhecimento. Ou seja, Timóteo não se pode distrair na sua função. Ele tem de ser intencional a evitar todas as distrações, tudo o que coloque em perigo o tesouro da igreja. Notem o versículo 21, porque ele mostra a razão dessa sua preocupação. A qual, ou seja, a falsamente chamada ciência, a qual, professando-a alguns, se desviaram da fé. Queridos irmãos, a informação falsa não é inocente, não é inócua. O conhecimento é falso e vazio, mas as suas consequências são reais. Quais são as suas consequências? É o abandono da fé, é o abandono do Evangelho, é o abandono do caminho da salvação. Queridos irmãos, depois de meses a estudar esta carta, nós percebemos bem as preocupações de Paulo. A igreja de Éfeso estava a ser ameaçada por um conjunto de pessoas que não apenas negavam o Evangelho, mas estavam a levar outras a acreditar nessas mesmas coisas e por isso mesmo a abandonar a fé e a abandonar o Senhor Jesus. Logo no capítulo 1, lembrem-se, nós lemos nos versículos 3 e 4, como te roguei quando parti para a Macedónia que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns a que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação em Deus. Passem agora ao capítulo 4, dos versículos 1 a 3, quando lemos, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. E depois, mais uma vez ainda, no capítulo 6, ele mostra a sua preocupação nos versículos 3 a 5, quando lemos, se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs significa saudáveis palavras do Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfémias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. A nossa insistência na palavra de Deus como a nossa única regra de fé e prática, como a nossa única fonte da verdade. A nossa insistência, queridos irmãos, na clara apresentação do Evangelho do Senhor Jesus, como já foi apresentado neste culto. A nossa insistência numa vida consistente com a nossa fé. Nenhuma destas coisas são caprichos. São sim a resposta apropriada à importância e ao valor do Senhor Jesus. Porque se o Senhor Jesus é de facto precioso, então vale a pena nós deixarmos todos os outros tesouros em favor dele. Vejam as consequências de uma igreja que perde o Evangelho. Desunião, contendas, invejas, em última instância, versículo 21, o abandono da fé. Quando o Evangelho não é o verdadeiro centro do ensino da igreja. Quando o Evangelho não é o verdadeiro centro da união da igreja. Quando o Evangelho não é a fonte de tudo o que fazemos na nossa vida, incluindo a forma como nós gerimos o nosso dinheiro, então o Evangelho acaba por ser esquecido. O Senhor Jesus acaba por ser abandonado. O Evangelho acaba por se resumir, quanto muito, a um conjunto de palavras.
E bem que podemos utilizar a palavra Evangelho, bem que podemos utilizar a palavra Jesus, mas se ele não é concreto, se ele não é o maior tesouro da nossa vida, se o Evangelho não é tanto anunciado, ensinado, aprendido e vivido, então não serve para nada. Mas o Evangelho é precioso. O Evangelho é um tesouro que deve ser guardado, que deve ser preservado, anunciado, celebrado, vivido. Porque como Paulo escreveu aos Romanos, Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porquê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação. Queridos irmãos, nós não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo, porque sabemos que nele há salvação. Nós não abandonamos o Senhor Jesus, porque mesmo no meio das circunstâncias difíceis e mesmo quando nós não percebemos muitas coisas e mesmo quando consideramos que parte dos mandamentos de Deus são difíceis para nós ouvirmos e aplicarmos às nossas vidas, nós fazemos exatamente o mesmo que os discípulos quando o Senhor Jesus lhes perguntou, quando ele viu e ensinava coisas difíceis de serem ouvidas e a multidão simplesmente se afastou. E o Senhor Jesus perguntou aos seus discípulos: querem também vocês ir embora? E os discípulos responderam de forma muito clara: para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Entenda, irmãos, o Senhor Jesus é este tesouro precioso e a salvação que temos nele não pode ser comparada a nenhuma outra coisa. Nada há de mais precioso neste mundo do que a mensagem do Evangelho. Nada há mais necessário que este mundo precise do que ouvir acerca da salvação que há em Cristo Jesus. Nada há de mais fundamental para a Igreja que não pregar a Cristo e este crucificado. É o Evangelho que transformou as nossas vidas. É o Evangelho que nos dá uma percepção clara sobre o propósito da nossa vida. É o Evangelho que nos oferece o Senhor Jesus Cristo, Deus feito homem, para a nossa salvação. No mundo cheio de ilusões, o Evangelho é esta âncora da verdade e a base da nossa esperança. E por isso mesmo, queridos irmãos, versículo 21, a graça seja convosco. Amém. No final da carta, Paulo despede-se com a típica saudação e bênção que cristã, neste caso de forma resumida. A graça que Paulo deseja que esteja com eles é a graça de Deus Pai em Cristo Jesus. É a graça do Evangelho, a graça do amor de Deus, que é a base da nossa fé, a base da nossa união, a base da nossa esperança. Meus irmãos, que esta graça esteja sempre connosco. Que a graça de Deus Pai, que nos amou desde a eternidade, sejam a base do ensino desta Igreja. Que a graça do Senhor Jesus, que morreu na cruz para perdão dos nossos pecados e nos reconciliou com Deus, sejam a razão da nossa unidade, porque nós fomos unidos a Cristo e por isso unidos uns aos outros. Que a graça do Espírito Santo que nos transforma, o Espírito Santo que nos deu uma nova vida e que nos santifica para sermos cada vez mais como o Senhor Jesus, que essa graça seja manifesta na forma como nos ajudamos uns aos outros a crescer na fé, mas também na forma como nos amamos uns aos outros de forma evidente e que represente bem a forma como Deus nos ama. Vamos orar. Pai do céu, nós agradecemos-te a tua palavra, porque é nela que nós temos o Evangelho. É nela que nós temos a verdade sem qualquer mistura de erro. É nela que nós te podemos conhecer. É através dela que nós viemos a conhecer o Evangelho. É através dela que nos conhecemos a nós próprios. É através da tua palavra também que nós sabemos o que tu esperas de nós. Mas também aquilo que nós temos como grande esperança, a vida eterna. Ó Pai, nós te pedimos nesta hora para que nós sejamos pessoas generosas, para que nós possamos reconhecer o quão abundantemente generoso tu tens sido para connosco,
a forma como nos tens sustentado em todos os momentos, nos mais difíceis e naqueles momentos de maior abundância, mas tu tens sempre mostrado-te presente em todos esses momentos. Ajuda-nos, ó Pai, a gerirmos os nossos recursos de uma forma que mostre a tua generosidade. Ajuda-nos a ser generosos para com a Igreja, ajuda-nos a ser sensível às necessidades dos outros. Ajuda-nos também, ó Pai, a guardarmos este tesouro que nos foi confiado. Ajuda-nos a vivermos de acordo com a nossa fé. Nós amamos-te, ó Pai. Ensina-nos a amar-te melhor. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.